Olá a todos e todas, sejam muito bem-vindos. Eu sou Flávio Álvares, assessor técnico do Conasens, e hoje o Estação SUS dessa semana nós vamos trazer algumas reflexões sobre mudanças climáticas e saúde mental. Estou aqui presencialmente com a doutora Joana Tizen, psiquiatra e consultora técnica do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas, do Ministério da Saúde, e com o professor Marcos Ferreira, que é professor aposentado da Universidade Federal de Santa Catarina, doutor em Psicologia Social e membro da diretoria do Instituto Silva Lani, Psicologia e Compromisso Social. Bom, queria agradecer aos dois por estarem aqui, muito obrigado. Vai ser uma conversa muito interessante que a gente vai ter hoje aqui, abordando um tema muito relevante, né, que a gente vem discutindo na saúde pública, que é os impactos, os efeitos, a repercussão das mudanças climáticas, como que isso tem repercutindo nos territórios, né, e, de certa forma, também na clínica, né, nos nossos equipamentos de saúde que a gente tem nos territórios. Bom, eu queria, primeiramente, é difícil conceituar, né? A gente trazer um conceito das mudanças climáticas, mas acho que a gente vem vendo alguns autores, né, como James Lovelock, falando de Gaia, desse planeta que a gente vive, né, convive, e as mudanças que vêm acontecendo a partir da Revolução Industrial, que atualmente a gente, de certa forma, traz o aspecto do efeito do homem, né, do nosso impacto no antropoceno, né, uma espécie de um conceito que a gente traz do impacto do homem hoje nas mudanças climáticas. E esses efeitos, aqui eu trouxe um pouco o último relatório do IPCC, né, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, e ele traz muitos impactos, né, observados que a gente pode ver, que são impactos que vão desde degradação de ecossistemas, de insegurança alimentar e hídrica, e aí esses impactos trazem aspectos da saúde humana, né? Então a gente tem aumento de mortalidade relacionados a calor, a doenças infecciosas, enfim. Tem questões de impactos econômicos, a gente tem previsões, né, de perda de biodiversidade, são muitos riscos e possibilidades de crises humanitárias, e isso, de alguma forma, acaba repercutindo hoje, né, em eventos climáticos extremos que não são mais tão associados a questões naturais, mas assim ao que a gente vem provocando no planeta. A gente teve casos recentes, agora recentemente, né, as enxurradas em Santa Catarina, mas a gente teve no Rio Grande do Sul, no ano passado, as enchentes, a gente teve agora na Califórnia, em Los Angeles, as queimadas, enfim. A gente vive esse aspecto que traz muitos efeitos, muitas consequências para a nossa vida, né, como pessoas habitando nesse planeta maravilhoso, né, com um clima perfeito, né, que a gente tem. A gente alcança, né, a gente está nesse lugar maravilhoso e de repente a gente começa a interferir nessa regulação de um planeta e causando esses eventos climáticos mais extremos, né? Então, tudo isso tem provocado questões e reflexões sobre as possibilidades do que isso pode estar levando para nós. Então, inclusive alguns novos diagnósticos, como eco-ansiedade, enfim, questões assim. Então, eu queria primeiro, professor Marcos, pedir para o senhor poder falar um pouco desse aspecto, dessa subjetividade relacionada a essa experiência, né? Tanto do medo, de que maneira a gente consegue articular essa influência desses desastres climáticos, dessas antecipações de ameaça, desse cenário que a gente vive hoje em dia, e como que isso a gente pode estar tentando pensar o sofrimento psicológico e, enfim, o sofrimento psíquico, como que isso o senhor poderia abordar o aspecto da subjetividade sobre essa perspectiva. Bom, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, Flávio. Quero agradecer ao Conasens, saudar a colega Joana que está aqui com a gente. Ao discutir saúde mental e mudança climática, a primeira questão que eu queria trazer é assim: nós temos que tentar tratar das duas coisas ao mesmo tempo. O sofrimento que essa mudança climática produz, e aí vamos cuidar disso, e há formas muito inovadoras, inclusive no horizonte da pesquisa sobre isso, mas lembrar sempre dessa importância que pesquisadores de todo mundo, sempre nas conclusões dos seus trabalhos, quase nunca no miolo do trabalho, mas nas conclusões dos seus trabalhos, sempre apontam a importância
de intervir sobre quem toma decisões. Não só cuidar de quem foi atropelado pela roda, como dizia o Bonhoeffer, né? Mas impedir a roda de rodar. O que é que nós podemos fazer para fazer isso? O que é importante em termos da subjetividade é que quando as pessoas atuam sobre o mundo, elas estão produzindo para si e para a sua comunidade saúde mental. Elas estão, antes de serem atropeladas, antes de estarem sofrendo só a consequência da mudança climática, elas se colocam em uma outra posição de atuação sobre o mundo. Então, talvez um elemento fundamental para a gente pensar a saúde mental no tema das mudanças climáticas seja exatamente a promoção de apropriação do mundo e de enfrentamento desta coisa que é tão marcante neste assunto, que é o medo. É o medo, é a ansiedade, é a possibilidade de haver uma progressão disso para a depressão. Então, o que nós temos? Nós temos um outro problema, que é quando a gente foca só o sofrimento, a gente corre o risco de cair no que é tradicional nas profissões, na produção científica, que é dizer, a gente tem que criar uma nova categoria para dar um nome para esse sofrimento. Que é o que aconteceu para nós na psicologia, acontece por meio da APA, da American Psychological Association, que criou essa ideia de ecoansiedade para nós na psicologia. Ela pode ter surgido na psiquiatria em outro momento, na psicologia ela surge pelas mãos da APA há uns 10, 12 anos atrás, e cria essa situação de que agora, então, nós vamos criar uma psicologia da mudança climática. Como assim? E ainda vamos criar um diagnóstico, nesse processo de patologização da vida, né? Nós vamos criar agora um novo CID, um novo registro para dizer, bom, essa pessoa tem essa doença. E a gente perde de vista que nós precisamos ser capazes de tratar sem ficar categorizando, sem criar uma nova patologia, nós precisamos ser capazes de enfrentar esse assunto no conjunto dos sofrimentos humanos. Então, eu vou concluir essa primeira fala só dizendo assim, frequentemente as pessoas perguntam sobre ecoansiedade, e a minha tendência sempre é fazer uma brincadeira com esse assunto, quer dizer assim, doente é quem não tem ansiedade em relação à mudança climática. Se eu tivesse que chamar, tem alguém doente nesse assunto, se você sabe, se você é bem informado e não sofre alguma ansiedade em relação ao futuro, você é o problema, não é quem está com a ansiedade. Claro, na ansiedade, ela invade todas as esferas da vida e a pessoa vai perdendo a condição de interferir sobre a sua vida. Mas, então, não estou menosprezando as ansiedades de quem pensa nisso. Agora, vamos pensar um pouquinho, só para entender esse conjunto, que há muitos sofrimentos de medo hoje no planeta. Um deles chama mudança climática. Eu diria, quem sofre só com a mudança climática e não sofre com o genocídio televisionado, como diz o pessoal da FEPAL, né? Como assim? A gente assiste crianças sendo bombardeadas. Aqui no Brasil, inclusive, tem um filtro muito bom, não chega tanta imagem, mas chega sempre através das redes sociais, não chega pela mídia em geral. Mas é muito sofrimento, é um absurdo você ter um exército bem preparado que ataca a população sem arma, certo? Uma população indefesa. E o sofrimento que isso pode gerar é muito intenso, é muito forte. E as pessoas, nós aí teríamos que criar agora uma psicologia do genocídio televisionado. Estou querendo exagerar nesse sentido de dizer assim, o que importa para nós é reconhecer o conjunto dos sofrimentos e saber lidar com eles, porque nós não vamos precisar de um psicólogo, de um psiquiatra, de um médico, que sejam especificamente voltados para esse assunto, porque esse sofrimento os nossos colegas sabem lidar. Qualquer que seja a origem dele, eles sabem lidar, só que nós vamos ter que sempre saber politizar essa questão, olha só a palavra que eu estou usando,
politizar a questão do sofrimento, porque senão nós vamos sempre ficar tratando das pessoas como vítimas e não como sujeitos capazes de alterar, inclusive, aquilo que produz o sofrimento sobre eles, como esses meninos, eu não sei se vocês acompanharam, tem várias ações no mundo que são garotos, jovens, que processam governos. O mais famoso, o mais eficaz foi num país específico, mas o mais famoso é um grupo de meia dúzia de jovens portugueses que processou 32 países por não estarem tomando as providências para que eles não sofressem de ansiedade climática. O professor trouxe diversos assuntos interessantes, importantes, né, que a gente percebe, né, nesse momento como que o próprio ser humano cria, né, o seu próprio cenário de medo, de ansiedade, como a gente reproduz isso aí, ameaças de guerra, um genocídio a céu aberto acontecendo na nossa frente, uma série de questões que aqui é aquela coisa da historiadora Bárbara Tuchman, né? A gente está indo, é a marcha da insensatez, né? A gente está vendo para onde a gente está indo e a gente segue, né, nesse destino que me parece, enfim, que não tem muito como a gente evitar, e aí vem uma série de reflexões. Eu queria trazer para você, doutora Joana, que é um pouco o aspecto que o professor trouxe da psicologia, agora da psiquiatria, pensando no que ele trouxe dessa questão das patologias e como que isso, de alguma forma, nas respostas, como que isso chega na clínica, como que isso, de alguma maneira, e aí a senhora hoje lá no Ministério, na RAPS, como que a senhora traz uma primeira reflexão da repercussão disso um pouco na prática, trazendo aí a experiência que você tem também no campo. Obrigada, Flávio, pela pergunta e pelo convite. Em nome do Departamento de Saúde Mental, Álcool e Outras Drogas do Ministério da Saúde, a gente agradece por estar aqui participando dessa discussão que é tão relevante, né, cada vez mais relevante. E para reforçar a fala do professor Marcos, né, a gente também entende dessa maneira de que os transtornos, as condições de saúde mental, né, elas são multifatoriais, né? Então, muitas vezes, o sofrimento causado pelas mudanças climáticas ou desastres, né, eles são mais um determinante social, mais um causador de sofrimento para as populações de um modo geral, e que precisa ser abordada da forma devida, né? E como o professor também já chamou a atenção, a gente não pode individualizar questões que são sociais, coletivas e até globais, né? E que precisam desse tratamento adequado, entendendo que ele precisa de um trabalho intenso, intersetorial, que a saúde sozinha não vai conseguir responder, né? Em como, de fato, endereçar esses problemas. E gostaria também de acrescentar um outro conceito que é muito interessante, que é o do bem viver, né? Que a gente vem aprendendo muito com as populações indígenas, né, com Bolívia, Equador, que conseguiram colocar nas suas constituições os direitos da natureza, né? Então, preservando, buscando a preservação da natureza, de fato, né, tendo as suas dificuldades, naturalmente, para implementar tudo isso, como a gente imagina, mas são esforços que a gente tem que conhecer mais e também buscar aqui no nosso país também, né? Mas é isso, o sofrimento muitas vezes vai se traduzir como ansiedade, depressão, né, pânico, transtorno de estresse pós-traumático, e acho que justamente às vezes como o processo da mudança climática ele é mais crônico ou insidioso, muitas vezes isso também acaba deixando, algumas pessoas não se dão conta disso, né, mas os desastres cada vez mais frequentes e de uma magnitude que a gente, né, não tinha visto, acompanhado, né, nesses últimos anos ou décadas, que talvez tenha assustado realmente as pessoas nesse sentido, né? Então, e causando naturalmente muitos problemas de saúde mental também, que a gente precisa estar atento para cuidar da melhor maneira possível, né? Excelente. E aí me traz muitas reflexões, professor. E aí eu fico pensando aqui, no pouco tempo que a gente tem para abordar um tema tão complexo, com tantas, né, possibilidades da gente olhar, e assim, talvez trazer aqui para o nosso público, né, para os gestores, para os profissionais de saúde, que estão no seu dia a dia, né, não só nos CAPs, não só os profissionais mais especializados, como os senhores aqui, mas também o profissional da atenção básica, o agente comunitário de saúde, que circula no território e que discute, que conversa.
Como é que o senhor acha assim, que a gente poderia estar se aproximando deles, abordando esse tema ou não? De que maneira que você acha que, que a gente pode trazer a repercussão dessa história no processo de cuidar do território, né, da gente estar falando no aspecto da saúde pública de uma forma geral? Como é que a gente consegue, que tipo de conversa, como é que o senhor acha que a gente deveria se aproximar dessas pessoas? O que a gente pode falar para elas que estão nos assistindo agora a respeito disso, né? Do medo, da angústia, do adoecimento, como que se aproxima dessa ideia de bem viver, né? Como que a gente traz essa perspectiva do ser humano integrado num planeta vivo, completamente, que a gente faz parte dele, né? A gente vai ter mania de sair. Porque as reflexões que o senhor trouxe me abrem muitos caminhos, mas eu acho que talvez a gente pudesse aqui orientar um pouco a conversa para o profissional de saúde. Como é que o senhor, de outros serviços, tá? E falando da RAP de uma forma muito abrangente, urgência, emergência, enfim, né? Atenção básica, agente de saúde da família. Olhando, como é que a gente conversaria com essa turma e falaria com eles sobre esse aspecto aí? Nós temos que ser capazes, como profissionais, de buscar uma perspectiva geral de atuação que dê conta desse conjunto. Para nós, tenho a alegria de fazer parte de um movimento na psicologia que define a profissão como a profissão da solidariedade. A nossa profissão tem que trabalhar na construção de mecanismos de solidariedade, que permitam, inclusive, quando tem o desastre, os profissionais que trabalham para atender a população serem capazes de pensar que eles, além de atenderem as questões individuais, eles precisam pensar naquele coletivo que está em torno de quem está com aquele sofrimento específico. Porque é muito diferente, Flávio. As pessoas sofrem de forma diferenciada. Se você esteve dentro da água e a água meio tentou puxar você sentiu a morte rondar em torno de você, o efeito em você de um desastre se você estiver na borda da enxurrada, ajudando a pessoa a sair, é outro. Os efeitos sobre cada pessoa são muito diferentes. E aí, mas nós temos que pensar que há uma questão que o caldo cultural onde essa pessoa está envolvida é que a gente precisa saber lidar com ela. A gente tem que pensar em intervenções de caráter psicológico, inclusive, mas que sejam coletivas. Eu poderia contar, por exemplo, nós estamos com pouco tempo, mas no caso da Boate Kiss, por exemplo, um grupo de colegas da psicologia que pensa coisas nessa direção esteve lá, em Santa Maria, e teve um papel super importante na produção de atividades de manifestação de luto coletivo. Então, tinha um autor super conhecido no Rio Grande do Sul, naquela época, que estava escrevendo muito, criando sempre mais sofrimento, mais sentimento de perda e tal. Então, eu não vou aos lugares, quero dizer para vocês, eu trabalhei apoiando sempre pessoas nessa situação, mas eu sou cardíaco, então quando tem um desastre eu vou na direção contrária, para não virar parte do problema. Mas eu fico na retaguarda. E, na retaguarda eles me pediram para ir conversar com esse autor gaúcho que estava produzindo textos que eram muito lidos e que provocavam somente ira contra quem era responsável, não que não tivesse que haver a ira, mas ficava dominando a conversa durante um dia inteiro um texto dele. Então eu precisei procurá-lo e dizer, olha, nós precisamos ajudar essas pessoas a entrarem num processo de enfrentar coletivamente a perda que eles tiveram para a gente poder ter avanço nisso. E ele primeiro não aceitou, em seguida aceitou, ligou de volta, não, tá, como é que ajuda e tal, e começou a fazer textos que eram excelentes. Ele tratava dos erros que foram cometidos, mas sempre ajudando as pessoas a entrarem numa posição, primeiro, de solidariedade, de apoio recíproco. Você imagina, lá em Santa Maria, todos os profissionais de saúde, praticamente todos, tinham alguém querido dentro da boate na hora da morte. Então, foi um abalo que pegou todos os profissionais. Foi preciso mobilizar os profissionais e os gaúchos se sentiram todos muito afetados. Então, foi preciso mobilizar pessoas de outros lugares. E agora, nós não temos que ensinar para ninguém a lidar com depressão e ansiedade, porque essas pessoas já sabem fazer e fazem bem. O que nós precisamos é ajudar a entender que há outras dimensões que precisam ser cuidadas
dentro de uma perspectiva, até no movimento antimanicomial, se usa a expressão clínica ampliada, pode inclusive ser dentro de uma perspectiva de clínica ampliada, mas que permita dizer assim, fazer uma caminhada junto, reunindo familiares e amigos daquelas pessoas que morreram. Fazer missa, fazer culto, fazer atividade num terreiro de candomblé, aonde seja, o que você puder fazer, no sentido de que as pessoas possam se sentir acolhidas e possam se acolher e não serem tratadas como inúteis. As pessoas não estão inutilizadas porque sofreram, elas são capazes de atuar. Essa ideia da conjuntura, desse aspecto mais abrangente da clínica ampliada, me abriu muitas coisas, e o que o senhor veio falando, né, do que os impactos das mudanças climáticas, muitas vezes elas são muito mais severas nos grupos mais vulneráveis, né, nas comunidades que já vivem em situação de algum tipo de risco, e isso é o que, de certa forma, chega mais para o nosso profissional do SUS, enfim. É claro que numa dimensão maior, como essa da enchente lá no Rio Grande do Sul, ou das queimadas que houveram agora, que houve agora na Califórnia, isso, ou um terremoto, enfim, sei lá, tudo isso pode pegar as pessoas de uma maneira igual, né? Ou quando foi a pandemia da Covid, ele não escolhe populações mais vulneráveis. Mas eu pensando um pouco nesse aspecto, né? Então, do que a gente está na RAPS, dessa ideia de uma conjuntura. Então, eu queria entender da senhora, doutora Joana, assim, sobre um pouco do aspecto desse pensar, de planejar, né, de olhar integralmente, né, um território, ou seja numa região de saúde, ou num próprio município, ou num bairro, numa comunidade. Como que você vê essa ideia, né, de um planejamento, de como é que a gente pode olhar para essas questões de uma perspectiva mais conjuntural, para esse olhar que os profissionais podem talvez criar e pensar em serviços que sejam mais abertos para uma perspectiva mais abrangente e estejam mais preparados para uma resposta, eventualmente, com um evento extremo como esse aconteça. Sim, para começar respondendo a tua pergunta, Flávio, eu vou pegar o gancho do professor Marcos. Eu sou terapeuta comunitária também, então acho que a terapia comunitária é uma das práticas integrativas, né, que acho que é um trabalho com uma potencialidade muito bacana para reforçar esses laços comunitários, que de fato tem que ser uma estratégia prioritária nesses momentos de desastre, né, e de uma forma geral, né. A gente, dentro dessa perspectiva da atenção psicossocial, a gente tem oferecido cursos para justamente qualificar os profissionais da RAPS, né, da Rede de Atenção Psicossocial, para poder implementar mais intervenções psicossociais, né, e pensando também, tem vários níveis de atenção, né, como você já mencionou, a atenção primária, né, os centros de atenção psicossocial, os CAPs, ficam responsáveis pelo cuidado das pessoas com questões mais graves, né, de saúde mental, mas a atenção primária tem um papel super importante no cuidado de pessoas que muitas vezes vão enfrentar esses desastres, mas que naquele momento vão ter algumas reações esperadas, né, também é importante a gente falar isso, né, a maioria vai apresentar um sofrimento significativo, mas com o tempo isso tende esse bem cuidado, bem abordado, tende a diminuir, né? Se tiver um apoio importante da família, da comunidade, a tendência é que essas reações vão diminuindo com o tempo, né? E aí somente algumas pessoas que vão apresentar aí sim transtornos que aí os profissionais de saúde precisam estar preparados para atender, né? Então, a gente também tem pensado em estratégias para atenção primária, né, de como reforçar esse cuidado oferecido pela atenção primária. A Organização Mundial de Saúde, por exemplo, ela tem um programa que é o MH-GAP, ou Mental Health Gap Action Program, que é justamente para qualificar esses profissionais em saúde mental, né, especificamente para atenção primária. Então, tem um guia que está disponível na internet. Tem um guia que é geral e tem o guia que é para crises humanitárias, justamente, né? Então, vai orientando em como fazer diagnóstico, identificação, a parte medicamentosa também, mas também muitas intervenções psicossociais. Por isso que é um material muito interessante e que também tem vários grupos no mundo inteiro e no Brasil também fazendo capacitações ou formações
utilizando esses materiais. Então, isso tem sido um reforço importante para a nossa rede. Então, a gente entende que a qualificação dos profissionais, né, de todos esses níveis de atenção, é muito importante para qualificar a RAPS e a própria expansão da RAPS, né? Então, quando houve a enchente no ano passado no Rio Grande do Sul, por exemplo, né, a gente colocou uma atenção especial para habilitar os serviços que precisavam do recurso federal para serem habilitados, a reconstrução dos serviços. A Secretaria Estadual de Saúde do Rio Grande do Sul também implementou uma estratégia importante, que é eles financiaram equipes multiprofissionais emergenciais itinerantes, que também é uma estratégia muito importante nessa abordagem, né, da resposta ao desastre, às emergências, né, às crises humanitárias. Então, as próprias EMULT, né, que podem oferecer um apoio muito importante também para os profissionais da atenção primária nesse cuidado de saúde mental. Então, são todas estratégias que a gente precisa estar reforçando no Brasil todo e até antes do desastre acontecer, né? Não só durante ou depois, mas também antes. Então, pensando aí também em planos de contingência, né, que é uma orientação muito importante para que os municípios se organizem nesse sentido, né, e não esperar a coisa acontecer, porque aí, na hora de responder, é tudo mais complicado e confuso, porque você tem que estar ali, né, no olho do furacão, como se diz, né? E as próprias formações, a gente não pode fazer formações tão aprofundadas durante o desastre, né? Porque o profissional está ali tendo que atender a população. Então, por isso que a gente tem que se programar e, antes disso, poder fazer essas formações mais adequadas para os profissionais. Deixa eu só concordar com a Joana, acrescentar só uma informação, pode ser? No caso o que mais faz sofrer é a surpresa. O sofrimento vem do desastre, mas o sofrimento se potencializa e às vezes torna irresistível pela surpresa. Em Brumadinho, um monte de gente morreu porque achava que não sabia o que estava acontecendo, ficou olhando. A gente vê nos filmes as pessoas paradas olhando em direção ao lugar em que está havendo o desmoronamento. Então, a preparação, super importante isso que a Joana está trazendo, porque a preparação para a situação de desastre é super importante. Pode ser que a gente nunca pudesse se preparar para um desastre como o que teve no Rio Grande do Sul, porque ele foi de proporção impensável. Entretanto, 70% das enchentes que a gente vive, com enxurradas ou sem enxurrada, mas das enchentes, acontecem nos mesmos municípios seguidamente. Então, quando você tem um município que tem frequentemente esse tipo de evento, você pode preparar, você pode organizar rotas de fuga, organização das pessoas. Começou a ter uma chuva numa certa quantidade, as pessoas já vão preparar um abrigo provisório. Quer dizer, você tem uma organização que reduz muito fortemente qualquer tipo, não qualquer tipo, mas o sofrimento das pessoas. Agora, eu queria recomendar, Flávio, o projeto Esfera. Eu não conheço esse material que a Joana está contando, mas que a doutora Joana, você está me chamando de professor, Joana, ficou obrigada a te chamar de doutora, né? Mas que a doutora Joana está trazendo eu não conheço esse material, mas o projeto Esfera é uma iniciativa que começou na ONU, mas foi assumida por organizações da sociedade civil, e é um espetáculo. O nível de detalhe, de orientação, de procedimentos que eles sugerem. Infelizmente não tinha em português até uns anos atrás, não sei se agora já tem, mas ele tem em castelhano, tem em espanhol. Então, é de bem fácil acesso para nós e ele é excelente nesse sentido. Queria pedir para a doutora Joana, né, fazer as suas considerações finais e pensando um pouco assim, a gente está no início da gestão municipal agora, tá muitos gestores novos começando, enfim, trocas de equipes, de coordenações. Acho que seria um pouco interessante você trazer talvez uma mensagem, né, a partir das discussões que a gente teve aqui, para essas pessoas que estão chegando no território. O que vocês acham, o que a senhora acha especificamente assim, sobre esse trabalho, o que a senhora esperaria, o que você acha que o Ministério poderia estar oferecendo de apoio, enfim, acho que dá um recado geral para as pessoas que estão nos assistindo, pensando também que a gente está no início de uma nova gestão municipal.
Então, Flávio, o que eu gostaria justamente de chamar a atenção não só para esse assunto que a gente discutiu ao longo do programa, mas também que a gente não pode deixar de reforçar a necessidade de um cuidado com os profissionais do SUS, né? Porque muitos deles viveram, obviamente, a tragédia que eles tiveram que atender a população, mas ao mesmo tempo, muitas vezes, sendo totalmente afetada por elas. E, mais uma vez, o exemplo do Rio Grande do Sul chama muito a nossa atenção para isso, né? Então, por exemplo, um dos cursos que o departamento está organizando em parceria com a Fiocruz, um dos componentes é esse cuidado em saúde mental com os profissionais, né? Isso não pode deixar de estar associado, quando a gente pensa nessas formações, né, em ajudar esses profissionais a como também cuidar da própria saúde mental, entendendo também que não é só uma questão de pensar que eles devem estar fazendo mais estratégias de autocuidado, é isso também, mas também os próprios processos de trabalho precisam ser olhados de uma maneira em que seja possível preservar a saúde física e mental desses profissionais. Então, acho que essa é uma questão importante para a gente chamar a atenção. Obrigado, doutora. Obrigado pela participação. Queria também pedir para o professor Marcos fazer suas palavras de encerramento. Eu lembro, professor, no ano passado que a gente esteve lá no Congresso do COSEN em São Paulo, lá em Santos, e aí o senhor trouxe uma imagem que ficou na minha memória, que era a ideia, né, daquele fêmur calcificado que representa, né, do ser humano, aquele achado de milhares de anos atrás, e esse fêmur calcificado representaria, né, essa nossa capacidade de ser humano nos diferenciar como espécie das demais, que é de cuidar, né, do cuidado, da solidariedade. Ao mesmo tempo que o senhor trazia a ideia do 2001, do filme do Kubrick, que é a guerra entre os macacos, usando justamente o fêmur como uma ferramenta, como uma arma, né? E essa imagem para mim ficou muito marcada, essa reflexão dessas contradições humanas, né, que a gente percebe que a gente é o causador desses eventos, em muitos casos, né, do que a gente está vivendo e que a gente passa a viver. Eu queria que o senhor trouxesse aí uma reflexão, algumas palavras, talvez, assim, para animar, embora a gente esteja nesse cenário, né, do meio da pandemia, para animar um pouco as pessoas que estão chegando hoje nos municípios, os novos gestores, os profissionais, assim, acho que para complementar um pouco da conversa e o que a doutora trouxe também, e te agradecer. Muito obrigado por ter vindo, participado, em nome do CONASES, muito obrigado, professor. Eu que agradeço o convite, a Maria Hermínia tinha me dito que iria ser convidado, agradeço também a indicação da Maria Hermínia. Então, eu só antes de fazer essa fala que você pediu, só queria registrar uma sugestão de caráter técnico, que é a interação dos profissionais do SUS com os profissionais do SUAS. Porque quando há um desastre, quem vai cuidar diretamente, permanentemente dos afetados é o SUAS. Então, se a gente for capaz de pegar o conhecimento psicológico que nós temos no SUS, e habilitar pessoas que estão no SUAS, nós vamos ganhar muito em capacidade de identificação dos problemas que nós precisamos focar a atenção. Então, nós precisaríamos estar muito articulados, tanto com o pessoal do SUAS e até com o pessoal da Defesa Civil, por vezes da Polícia Militar, que quem vai fazer o resgate é essa gente. Então, o cara bate na porta de uma casa e fala, vamos embora, porque está em risco essa casa. E a pessoa fala, peraí, eu vou buscar uma coisa. Muitas vezes é super importante que ele vai buscar. É a fotografia da família. É a história dele que ele foi buscar. Mas, outras vezes, a pessoa volta para dentro de casa e não consegue sair mais. Então, como que o pessoal, por exemplo, da polícia, da Defesa Civil propriamente dita, pode estar preparado para enfrentar isso? Então, é uma sugestão, porque se a gente consegue um trabalho com maior harmonia entre esses atores de diferentes áreas, o efeito sobre a população é imenso. Até na organização de um abrigo, né? As pessoas entram no abrigo e são orientadas a ficar paradas. Elas podem ir lá preparar a comida, cuidar da limpeza, elas não estão doentes. Elas estão afetadas por um desastre. Algumas estarão doentes, mas foram encaminhadas para outro lugar que não para o abrigo. Então, o que você precisa? Você precisa ter lógicas que sejam promotoras de iniciativas, de ações e profundamente baseados em solidariedade, né?
a gente sempre defende que a coordenação de um abrigo seja feita por uma mulher, de preferência uma mulher que tenha filhos dentro do abrigo. Então, para evitar uma outra grande quantidade de sofrimentos que não tem a ver com nada de evento climático, mas que tem a ver com o machismo, que é um desastre continuado nas nossas vidas. Então, bom, fiz a minha sugestão técnica. Queria dizer assim, insisto, viu, Flávio, em estar nesse tipo de debate exatamente porque eu acredito que nós podemos, como profissões ligadas à saúde mental, nós podemos produzir iniciativas baseadas em solidariedade, baseadas numa visão de mundo que se apoia na solidariedade. Porque, na verdade, a gente acaba tendo que escolher, Flávio. A gente acredita no Kubrick, ou seja, o primeiro ato humano, o primeiro ato que... Porque no Kubrick o que ele está dizendo? Aquele fêmur que foi usado na guerra, ele é um fêmur, é uma arma. E ele deixa de ser um osso, porque o macaco que usou arrasta o osso com ele. É como se o macaco, vamos fazer de conta que ele pensou, como se o macaco tivesse pensado, isso aqui pode me ser útil em outro momento. Então virou uma ferramenta. Ou se a gente vai pensar que o surgimento da espécie humana, da nossa humanidade, é o cuidado que alguém teve que parar para cuidar. Estou só explicando o que você tinha dito. Para quem não conhece a história, é atribuído a Margaret Mead, acho que não é verdade, mas é sempre a ela que referem essa história. O fêmur que foi fraturado e foi curado, ele só pôde acontecer porque alguém parou para cuidar dessa pessoa. E ao parar para cuidar, ao prestar solidariedade a uma pessoa que foi ferida e não deixá-la exposta, como era a prática anterior, isso teria gerado o primeiro ato de constituição da humanidade. Claro que a gente não pode pensar em primeiro ato, mas é uma imagem que a gente usa. Agora, com certeza, se nós optarmos por pensar que a solidariedade, a generosidade sejam elementos sobre os quais as profissões precisam se debruçar, né? Nós não podemos pensar, isso é uma questão moral, não tem nada a ver com as profissões. Não, as profissões precisam pensar que elas organizem suas ações pensando em promover solidariedade. Seguramente nós vamos conseguir interferir não só para que as pessoas sofram menos com os desastres, menos com as ameaças da mudança global, mas vão poder se organizar para interferir para que essa alteração no clima, tão duramente construída, bilhões de anos, para chegar a formar um espaço onde a vida é possível, onde foi possível surgir o Homo sapiens e ocupar espaços e sobreviver, tão duramente construído, nós temos condição de interferir para que isso se regenere. Exatamente, você citou o Lovelock, foi muito legal você começar com essa citação, porque o Lovelock diz, este é um planeta que tem vida, e o planeta tem vida, não é que ele contém vida, o planeta tem vida. Se nós conseguirmos nos organizar, poderemos pensar em ações regenerativas que aplaquem, inclusive, as consequências da mudança global, da mudança climática. Obrigado. Bom, gente, uma pena, mas a gente precisa encerrar o programa. Agradecer novamente nossos convidados, professor Marcos, doutora Joana. Então, esse foi, né, o nosso Estação SUS de hoje. Assista ao programa no canal Mais Conazens e no YouTube. É isso. Obrigado e até a próxima.